Olá, segundo ano! Hoje nós vamos continuar falando sobre os diferentes tipos de profissões na apostila 4, tá bom? Da página 10 até a página 16. Então, nós vamos trabalhar os diferentes tipos de profissões, tá bom? Mas antes, a professora quer falar que é muito importante saber o que é uma profissão. Profissão é o local onde você trabalha, a área que você trabalha, tá bom? E como isso é importante? Primeiro a gente tem que saber qual profissão nós queremos ter, para depois a gente desenvolver ela com bastante capacidade e amor. Então assim, por exemplo, quando você é pequenininho, você fala assim: eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser astronauta, eu quero ser dentista, médico, engenheiro. Mas chega um momento que você vê que você não tem aptidão para aquilo, que você precisa trabalhar em outra área. Isso acontece quando você se torna um pouco mais adulto. E aí você tem a necessidade de escolher uma profissão. Então, muitas vezes, quando a gente é pequeno, a gente sonha em ter uma profissão. E depois você vai modificando, né? Tem gente que quer ser jogador de futebol, mas acaba sendo médico, engenheiro, dentista. Outros já querem ser médico e engenheiro e acaba sendo jogador de futebol. Não é o jogador Sócrates mesmo. Ele é jogador de futebol, né? Jogou muito tempo no Corinthians, mas ele também era médico, então ele se formou para medicina, mas ele acabou sendo jogador de futebol. Então a gente precisa saber primeiro o que a gente gosta de fazer e depois, aí sim, né? Aí você vai estudar para ser aquele profissional. Por exemplo, eu mesmo queria muito ser uma psicóloga, mas o que eu sou? Eu sou uma professora, não é? Sou meia mãe, meia psicóloga, meia enfermeira, né? Sou um pouco de cada coisa. Por quê? Porque o professor tem muito disso, né? Às vezes tem que resolver problema, às vezes tem que cuidar, às vezes tem que ensinar, às vezes tem que dar bronca igual a mãe, não é? Então, mas foi a profissão que eu escolhi. Então, veja que eu escolhi ser uma coisa quando eu era menor e agora, né, que eu fiquei mais velha, eu sou professora. Então, veja que a minha profissão modificou depois que eu cresci. E agora nós vamos ver aí diferentes profissões. Por exemplo, essa daqui é uma médica veterinária. Então ela cuida dos animais, né? Já esse é um ator, traz alegria, traz emoção para a nossa casa, não é? Muitas vezes os atores passam isso, então ele precisa estudar bastante, ler os scripts bastante, para depois atuar, não é? Isso. Já a médica veterinária, ela precisa estudar bastante, gostar de animais, para poder estar atuando na área que ela trabalha. Então, veja aí agora, essa é uma psicóloga, não é? É o que eu queria ser quando eu era mais nova, né? Eu queria ser psicóloga, lembra que eu acabei de falar? E o que a psicóloga faz? A psicóloga, ela cuida dos problemas emocionais das pessoas, né? Às vezes as pessoas estão tristes, ou ansiosas, ou com depressão, ou precisando de uma ajuda psicológica. Então, ela trata, né, e ajudando essas pessoas no psicológico, ou seja, na cuca, na cabecinha das pessoas. Agora, já o analista de sistemas aí, ele trabalha no computador, analisando os sistemas operacionais do computador. Agora tem um jogo rápido para você aí na página 11, Jogo rápido. Agora que você conhece várias profissões, relacione adequadamente cada profissional à função que exerce. Letrinha A, tradutor e intérprete de Libra. B, jornalista. C, chefe de cozinha. D, enfermeiro e E, advogado. Onde entra isso aqui, Você vai ver, letrinha A, tradutor e intérprete de língua. Ele investiga e apresenta notícias e informações à população por meio da televisão, rádio, jornais e internet? Acredito que não, não é? Estuda e analisa as leis de determinados países, representando os interesses de seus clientes em diferentes tipos de casos. Agora, o outro, facilita a comunicação entre pessoas surdas e ouvintes, traduzindo e interpretando as falas,
textos e outros conteúdos do português para a língua brasileira de sinais, Libras. Já falou, não é? Que esse é um intérprete, não é mesmo? E isso. Agora o outro. Organiza a cozinha e prepara cardápios em hotéis, restaurantes, lanchonetes, além de outros estabelecimentos que servem refeições. Atua no cuidado com pacientes em hospitais, clínicas e postos de saúde. Então, agora você vai relacionar a letrinha A, B, C, D e E com os que a professora leu aqui. E depois volta para corrigir com a professora. Então, vamos corrigir, ó. Investiga e apresenta notícias à população por meio de televisão, rádio, jornais e internet. O jornalista, letrinha B. Estuda e analisa as leis de determinados países, representando os interesses dos seus clientes em diferentes tipos de casos. Quem que é esse? A letrinha E, o advogado. Facilita a comunicação entre as pessoas surdas e ouvintes, traduzindo e interpretando falas, textos e outros conteúdos do português para a língua brasileira de sinais, Libras. Então, essa é a letrinha A, tradutor e intérprete de Libras. Organiza a cozinha e prepara cardápios em hotéis, restaurantes, lanchonetes, além de outros estabelecimentos que servem refeição. Quem que é ele? A letrinha C, o chefe de cozinha. Atua no cuidado de pacientes em hospitais, clínicas e postos de saúde. Letrinha D, o enfermeiro, tá bom? Se você acertou, já pode corrigir. Agora, página 12. Agora é a sua vez. Em diversas profissões, é muito comum o uso de ferramentas ou instrumentos específicos. A seguir, estão apresentados alguns profissionais. Vá até o material de apoio e destaque as imagens de alguns instrumentos de trabalho. Depois, colhe-os adequadamente ao lado do profissional que os utiliza. Então, nós temos aqui um professor, né? O que nós temos mais? Uma médica, um carteiro e um mecânico. Lá no material de apoio de vocês vão ter algumas figuras. Então, você vai lá, tira, recorta, cola no lugar adequado e depois volta a corrigir com a professora Isa. Então, vamos corrigir, ver se você acertou? Então, lá, o professor, ele vai usar o livro, né? Um livro de artes. Já a média, o que ela vai usar? Ela vai usar o estetoscópio, isso mesmo, né? Aquele aparelhinho lá para você ouvir o coração, medir pressão, não é? Agora o carteiro, ele vai usar a mochila para entregar as cartas. E agora o mecânico, olha lá, a maletinha com os instrumentos para consertar os carros. Então, se você acertou, já pode vistar. Agora, observe as imagens a seguir. Será que todas as profissões são ocupadas pela mesma pessoa? Quer dizer, mulheres e homens não podem ter profissões diferentes? Na página 13, nós vamos ver que isso é capaz sim. Ó, mulher trabalhando como piloto de avião e um homem trabalhando como costura de roupa na produção de roupas. Então, ele está aqui como um costureiro e ela como um piloto. Ah, professor, eu não sabia que podia. Lógico que podem. Homens podem ocupar função de mulheres e mulheres também no trabalho podem ocupar função masculina, sim. Olha, ela não é piloto de avião? Ele não é costureiro? Ah, professora, a lógica seria ela ser costureira e ele ser piloto. Não, não especificamente, né? As mulheres podem ocupar cargos de homem e homem podem ocupar cargo de mulher. Nós vemos aí que em Maringá tem motorista de ônibus, motorista de caminhão, não é? Chefe de cozinha, tanto homem quanto mulher. Então, as profissões, hoje em dia, elas são exercidas por ambos os sexos, tanto para mulher quanto para homem. De acordo com as imagens, podemos dizer que existem profissões exclusivamente
masculinas e femininas? Então, a imagem que a professora colocou ali, tem profissão só de mulher e só de homem? Vocês vão ver agora, ó, a professora falou lá em português que tinha futebol de menina, não é? Não tem até campeonato de mulheres jogando bola? Né? Não só jogando futebol, mas também jogando vôlei de areia, não é isso? Então, veja que as profissões modificaram muito com o tempo. Então, responde aí, será que existe profissão só de mulher e só de homem? Vamos responder, ó, eu acredito que não, não mesmo. Homens e mulheres são capazes de atuar em profissões de qualquer área. Afinal, as pessoas devem trabalhar naquilo que gostam, levando em conta as habilidades que apresentam. Eu conheço mulheres que pintam casa, que é pedreira, que trabalha como pedreiro. Então, olha, as profissões vai depender daquilo que gosta de fazer. Então, se você gosta de fazer aquilo, você tem que fazer aquilo com amor e bem feito. Então, não, né? Tanto homem ou mulher pode ocupar cargo que seja de um ou de outro. Agora tem um videozinho para você aí sobre as profissões. Veja com a professora Isa, vamos ver? O astronauta vai pra lua de foguete. A engenheira usa martelo e capacete. O padeiro faz pão e sonho de creme. E o cantor canta tanto que até treme. O fazendeiro cria boi, carneiro e vaca. A cozinheira corta o queijo com a faca. E a médica ajuda os doentinhos. E a dentista é quem olha os seus dentinhos. Mas agora vou fazer a confusão. Vou mudar todos eles de profissão. Misturar tudo e ver o que vai dar. Quem fez a música fui eu, então vamos brincar. O astronauta vai virar um fazendeiro e tentar chegar na lua de carneiro. O padeiro se transforma em cantor e a cozinheira agora vai tocar tambor. Tem engenheira cozinhando com martelo e a médica prepara o caramelo. Então vira tudo uma grande festa. Sem trabalho eu não faria uma canção como esta. Sem trabalho eu não faria uma canção como esta. Vamos continuar então? Página 14. Pessoas com deficiência e o trabalho. Observe o cartaz. Vamos ler o que está escrito no cartaz? Você é capaz, o mercado só precisa saber disso. Então, isso é uma campanha para quê? Para colocar pessoas com deficiência física, mental ou múltiplas no mercado de trabalho. Então, você sabia que tem uma lei no nosso país que garante trabalho para essas pessoas? Tem sim. Essas pessoas podem ser aptas às várias funções. Não é porque ela está numa cadeira de rodas que ela não é apta a um trabalho, que ela não pode exercer um trabalho com responsabilidade e até melhor que outras funções ou outras pessoas.
Então, se você vai ao mercado e você vê uma pessoa com deficiência, você vai ver que aquela pessoa ali, ó, ela foi protegida pela lei para conseguir um trabalho. Então, para realizar o seu trabalho, ela tem esse direito. E nós vamos ver isso agora. Mas antes, eu quero que você responda. Observe a imagem e depois responde. Agora aí na página 14, tem um jogo rápido para você. Descreva o cartaz apresentado, aquele cartaz que a professora mostrou. Então, o que está informando nele? O que está dizendo? Número 2. Qual é o objetivo desse cartaz? Que elementos mostram esse objetivo? Então, o objetivo do cartaz é o quê? Dizer que as pessoas que têm deficiência física estão aptos ou são aptos ao trabalho, não é verdade? Então, pausa aí no vídeo, faça e depois volta para corrigir com a professora. Vamos corrigir? Descreva o cartaz apresentado. Então, isso é uma resposta pessoal sua, não é? Você vai colocar, olha, o cartaz fala sobre as pessoas com deficiência física ao trabalho, ou o cartaz incentiva as pessoas que têm deficiência ao trabalho. Então, a resposta é pessoal sua. Agora, número 2. Qual é o objetivo desse cartaz? O objetivo é conscientização da população sobre a importância da inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então, está conscientizando a importância de empregar uma pessoa assim, dar trabalho para essa pessoa, né? Para ela ter condições de pagar as suas contas, de comprar, de se alimentar, essas coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Aí existem, ó, na página 15 de vocês, ó, existem diferentes tipos de deficiência, como a deficiência física, auditiva, visual, a mental e a múltipla. A maioria das vezes, essas deficiências não impedem a pessoa de trabalhar. Observe a fotografia a seguir, ó. Aqui uma mulher com síndrome de Down trabalhando em um escritório, ó. Ela está apta a trabalhar? Sim, não é porque ela tem síndrome de Down que ela não vai poder trabalhar, que ela vai poder ficar só em casa e não vai garantir o seu sustento, né? Aqui já é uma mulher com deficiência física trabalhando também no escritório. Então, uma tem uma deficiência cognitiva, né? E essa daqui tem uma deficiência física. Mas as duas não estão trabalhando no escritório? Então, elas estão aptas a trabalhar. Então, muitas vezes, as pessoas não veem isso, o que é uma mentira, né? Porque são tão capazes quanto eu e você, que às vezes não temos problema nenhum. Aí, na página 16, tem um jogo rápido para vocês. Deixa eu passar aqui para vocês verem com a professora, ó. Você acha importante a existência de uma lei que garante às pessoas com deficiência o direito de trabalhar? Converse com seu professor ou com seus colegas sobre esse assunto. Então, essa é uma resposta pessoal, né? Mas é lógico que eu acho importante, não é? Porque do mesmo jeito que eu trabalho e tenho meu sustento, essas pessoas também têm esse direito. Então, é importante sim, não é? E número 2, você conhece alguém que tem algum tipo de deficiência e que trabalha? Se sim, quem é essa pessoa e qual é a profissão que ela exerce? Eu conheço várias, gente, várias pessoas. Pessoas com síndrome de Down, pessoas com deficiência física, pessoas que auditivas, pessoas que têm deficiência na fala e todos eles estão trabalhando e são excelentes profissionais. E você? Fala aí para a professora. Mas, ó, isso é uma resposta pessoal sua, tá bom? Se você quiser interagir comigo, fique à vontade. E por hoje é só, terminamos nossa aula. Beijinhos para vocês!